és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu é a glória. Tu é a glória. Glória, glória, Rei da 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 glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Você pode adorar Ele. Renda-se, louva a Ele. Existe uma canção que só pode brotar do teu coração. Uma canção do teu coração ao coração do Pai. Vamos, se entrega a Ele. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória.
todas as coisas fizeste, com tua própria palavra chamaste a existência todas as coisas. Tudo que foi criado foi por teu intermédio. Tudo vem de ti e tudo volta para ti.
como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que eu tenho, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Renda Ele. Tudo que tenho, tudo que sou, totalmente teu. Mostre-se a Ele, se renda a Ele. Mas na tua presença, Senhor, nós te pedimos, Pai, que a mesma intensidade que nós colocamos na tua oração, Senhor, que nós possamos colocar também e receber na tua palavra, que nós possamos colocar na nossa oração, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, para tudo que o pastor Júnior é, para tudo que o pastor Júnior tem se tornado, Senhor, seja tudo para ti, Senhor. Que a vida dele, que a palavra que ele trouxe hoje, Senhor, seja para a tua glória, única e exclusivamente, Senhor. Que tudo for sair da boca dele, Pai, que venha diretamente do céu, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor alinhe agora, Senhor, com o espírito dele, de acordo com o que está no teu coração, Senhor. Que as batidas do teu coração, Senhor, possam estar sincronizadas com a dele, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Um só corpo, um só coração, uma somente contigo, é o que nós te pedimos. Um espírito livre, Senhor, um espírito que possa fluir em autoridade e sabedoria naquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. É o que nós te pedimos. Blindamos a vida dele, blindamos a vida de cada um que está aqui. Abençoamos essa noite, Senhor. Declaramos que haverá salvação, transformação, Jesus. Nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Nós queremos isso, Espírito Santo de Deus. Não por ele, não por ninguém, Senhor, mas exclusivamente pelo teu trabalho, Pai. Então vem fazer o que tu tens que fazer, Senhor. Nós estamos disponíveis para receber ele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu concordo com essa oração. Graça e paz, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Júnior, casado com a pastora Márcia. A gente tem vindo agora para o culto Porta todas as quartas e tem sido uma bênção na nossa vida, tem sido uma grande alegria. E eu quero saudar a todos, né, com a paz, com a graça do Senhor mais e mais. E eu quero começar perguntando, né? Todo mundo aqui conhece o Senhor, né? Todo mundo aqui já sabe quem é esse Deus, todo mundo aqui reconhece esse Deus o nosso Deus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Todo mundo crê? Todo mundo crê que Ele é nosso Deus e Salvador. Amém? Então pronto, porque essa palavra aqui é para crente, essa palavra aqui é para quem acredita, essa palavra aqui é para quem tem fé e para quem realmente confia no Senhor. Amém? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade que tem tirado muitos de nós do prumo. E eu digo isso com particularidade, porque quem sempre está aqui pregando é porque Deus falou alguma oração daquilo que a gente vive. E eu sempre fui um homem que sempre fui muito ansioso. Eu ainda estou sendo tratado, eu ainda estou sendo curado de muitas áreas da minha vida que só Ele tem feito. E eu só tenho tido êxito porque eu tenho ido até Ele, porque eu tenho ido buscar Ele, sabendo que eu não consigo nada, eu não sou nada, mas diante dele, diante da palavra dele, eu tudo posso. Amém? Por isso que eu fiz a pergunta a cada um de vocês se há uma crença verdadeira no Senhor. E aí a gente vai ler o texto de Mateus, do capítulo 6, do versículo 25 ao 34. E a gente vai trabalhar em cima dele, tá bom?
Quando todos estiverem aí com o texto aberto, a gente vai ler. Quem não tiver ainda, misericórdia, mas Mateus 6, 25 ao 34, tá? Amém. E diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um covado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Pai, aqui está a tua palavra, e eu quero pedir que o Senhor traga tudo aquilo, Pai, que o Senhor me falou durante essas semanas sobre a situação de ansiedade, para que a gente possa ter, Pai, êxito, Pai, em entender mais e mais os teus propósitos e contemplar as tuas maravilhas nessa noite. Eu peço que o Senhor continue me esvaziando. Eu concordo com a oração de Marina, e eu clamo ao Senhor para que os meus ouvidos, os meus olhos e a minha boca estejam bem atentos para fazer aquilo que o Senhor quer. Continua me esvaziando e fazendo de mim o teu querer, porque o que eu mais quero é aprender, o que eu mais quero é te servir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ansiedade é algo que eu falei agora há pouco, que é algo que é difícil para cada um de nós. A ansiedade é um sentimento que nos invade, de tantas situações, preocupações, inseguranças, medos. Hoje a ansiedade está também linkada à depressão, tantas vidas aí sendo ceifadas, tantas vidas sendo tomadas por situações que fogem muitas vezes dos controles, e tomadas muitas vezes de situações dos próprios irmãos nossos na igreja que não têm tido esse êxito. E por isso que esse texto que eu li agora para vocês, que eu estava hoje conversando com minha esposa, a pastora Márcia, e ele também fala lá em Lucas. Então o Senhor não está fazendo algo aqui que ele só fez especificamente para um texto, é um texto que ele é duplamente. Se você for em Lucas, lá no capítulo 12, ele também vai falar dessa mesma situação, para que a gente não ande preocupado, para que a gente realmente tenha confiança nele. E aí, quais são os principais sintomas que a gente tem quando a gente tem ansiedade? Eu era um dos meus grandes sintomas, e eu, quando a pandemia começou, uma das situações que sempre falavam é que você não poderia mais roer unha. Eu sempre fui um cara que sempre roía unha muito, feridas e mais feridas, devido a toda a ansiedade. A gente sabe que nós, como sacerdotes, eu falo dos homens da casa, a preocupação é muito maior, não ssó por conta do dinheiro, mas porque a responsabilidade termina em nós. Nós, como homens, nós temos que ter a certeza disso. Nós não podemos passar isso para as mulheres. As mulheres, elas têm o seu papel, nós andamos juntos, mas a capacidade de ter a responsabilidade é nossa. Então o peso acaba, quer queira ou não, sendo maior. Então o peso de você saber que você tem contas, que você tem coisas, sempre vem. E isso é uma forma que ataca muito na ansiedade. Então tem as palpitações, tem a vontade de fugir das situações, tem as mãos geladas, tem várias situações que a gente passa diante de tanta ansiedade. Mas eu quero trazer 3 chaves de vitória sobre esse texto acima. O que a gente vai trabalhar hoje aqui é exatamente isso, que a gente, como cada um falou aqui, que a gente crê. Se a gente crê, a gente sabe que essa situação, que muitas vezes são colocadas para a gente, que muitas vezes são impostas, e você acaba dizendo assim: ó vida, eu não consigo resolver, ó vida, eu não consigo tomar uma decisão. A palavra é clara, quando ele vem e
diz aqui sobre esse texto. E a gente vai destrinchar, a gente vai trabalhar esse texto aqui para a gente sair daqui hoje com a certeza de que a gente é mais que vencedor, de que a gente tem um Deus que tudo pode, mesmo quando aos nossos olhos humanos a gente não consegue enxergar as situações. Eu sei que cada um aqui tem uma situação, eu sei que cada um aqui tem uma dor, eu sei que cada um aqui tem uma dificuldade. Não há um aqui, porque ninguém veio aqui já pronto. Isso é uma grande certeza da nossa vida. Mas esse texto fala comigo desde 1999. Em 1999, a gente já estava casado, eu e minha esposa, a gente casou em 97. E em 98 nasceu a nossa primogênita, Marininha. E a gente era novo como casal, e eu recém-convertido, que a gente vem se converter em 1998. E a gente faz um encontro de casais, e minha esposa se debruça no início muito mais na palavra, e eu, claro, evidente, né, como homem, na preocupação de tomar conta das coisas, mesmo tendo entendido quando a gente foi para aquele encontro de casais e que a gente sai dali maravilhado. Mas quando você passa pela segunda-feira, parece que tudo se esquece, vem o trabalho, vem as lutas, vem as finanças, vem um monte de coisa. E eu, depois de um final de semana maravilhoso, a gente, uma semana poderosa, Márcia se enchendo mais e mais da palavra, e eu reclamando, eu questionando, eu dizendo as coisas não estão dando certo, é muita luta, é muita dificuldade. E a gente na época tinha um Fiatzinho Uno. Eu vou deixar a Márcia, inclusive na época a Márcia fazia um estágio, eu fui deixar a Márcia num estágio numa programa de saúde da família, o PSF, né, que ela fazia lá na Madalena. Aí eu discutindo no carro, ela sobe ouvindo. Quando ela desceu do carro, ela botou um papelzinho, um post-it assim no console do carro. Quando eu pego no console e ela coloca esse texto aqui e manda eu ler. No nosso carro sempre tinha uma Bíblia, sempre teve. Eu pego antes de sair, quando eu vi que era a palavra, nessa hora dá um temor. Eu não tinha muita vontade de ler a palavra, recém-convertido, mas quando ela me deu aquele texto, eu disse: tem algo aí, algo quer falar comigo. E eu leio aquele texto antes de continuar prosseguindo, e eu me debruço nesse texto e eu começo a chorar. Eu começo a entender o que é o Deus que a gente serve. Então, dali para frente, não vou dizer a vocês que só foram, né? Porque a vida do crente, gente, ela não é uma vida só de facilidades. Até porque o Senhor disse, né? Quem venceu, quem vence em tudo é Ele. Nós somos meros coadjuvantes, mas nele, quando a gente entende, mesmo na luta, a gente sabe que a gente é mais que vencedor. Então, para a gente ir para essas chaves agora, que é a parte importante que eu quero que vocês possam entender, a primeira é compreender o valor que temos para Deus. Todos nós aqui temos um valor para Deus. Não importa a sua situação, não importa a sua falha, ou a sua dificuldade, ou o que você já passou, não importa. A Bíblia é clara: nós somos filhos de Deus e acabou. O Senhor já foi naquela cruz ali para nos salvar, e nós somos co-herdeiros com Cristo. A apóstola Cris falou isso aqui domingo, mais uma vez, é enfatizado isso sobre todos nós. Então tenha essa certeza. E para a gente entender, compreender o valor que temos para Deus, está aqui no versículo 25, 26 e 30. Eu vou repetir de novo, 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? E aí ele pula para o 30, para essa definição aqui. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? O Senhor está declarando aqui que não vai faltar nada para nenhum de nós. O Senhor está declarando aqui na sua palavra que Ele não vai desamparar, que Ele não vai desistir de nenhum de nós, que Ele nunca vai deixar de estar ao seu lado. Ele não tem deixado nenhum de nós. Seja qual for a situação que você esteja passando, Ele não tem e Ele não vai deixar. Essa é a certeza de compreender o valor que temos para Deus. Porque por mais que você possa
E ele afirma aqui claramente que se Deus nos deu a vida, também nos dará o alimento e a vestimenta, isso quer dizer proteção. Ele nos deu a vida, ele nos deu a vida quando ele colocou o seu filho ali naquela cruz para morrer por mim, por você. Ele disse a mim: eu estou protegendo vocês, eu estou colocando a minha responsabilidade, a responsabilidade que cada um de nós tem aqui, a responsabilidade que cada um de nós tem aqui. Nós temos, cada um tem aqui uma responsabilidade no nosso dia a dia. Não é maior do que a responsabilidade que Deus, e Ele já deu essa responsabilidade, primeiro do que eu e você. Quando Ele colocou o filho dele ali na cruz, disse assim: pode ficar certo, eu estou fazendo aqui, é por cada um de vocês. Agora vocês precisam só simplesmente crer na minha palavra, buscar a minha presença, estar ciente disso e avançar. Ah, pastor Júnior, mas as coisas não estão fáceis. Ah não, eu sei que não está fácil. Não está fácil para ninguém. E não tenha esse, por isso que essa palavra é para crente. Porque se a gente que é crente, e eu vou ser muito enfático nisso, se a gente que conhece a palavra, se a gente que diz sim para o Senhor Jesus, a gente sai daqui e depois a gente dá as costas, porque a gente precisa ainda estar entendendo mais. Não estou querendo dizer aqui que todo mundo tem que sair daqui agora, dizendo: vou sair aqui agora, vai chegar um caminhão inteiro para mim, porque eu estou aqui. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando que mesmo nas lutas, o Senhor está do seu lado. Mesmo na alegria, o Senhor está do seu lado, porque Ele é quem faz. E aqui mais à frente a gente vai entender, porque muitas vezes nós nos sentimos desvalorizados, muitas vezes esquecemos em qual Deus nós servimos. A gente precisa entender que o que Deus quer da gente é simplesmente que a gente obedeça, que a gente entenda, porque a gente muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço. A gente muitas vezes a gente quer dar mais um passo à frente do que Deus fala para nós, e é aí que a gente muitas vezes é pego, e é aí que a ansiedade entra, e é aí que a desarticulação do nosso eu. Porque quando a gente sai da presença, no sentido de a gente não estar conectado, e a conexão tem que ser palavra, tem que ser adoração, tem que ser jejum, a gente tem que estar preparado. A preparação é constante, mas a preparação não é só para aqueles que estão com um nível mais alto. A preparação, e eu falo isso quando eu comecei aqui a contar com vocês, era o início da nossa caminhada. Ela simplesmente buscou a palavra, ela simplesmente se debruçou. E eu, quando vim entender isso, e aí o que foi que Deus fez comigo logo em seguida, com mais um ano ou dois mais ou menos, em 2020, eu perco o emprego, e aí eu literalmente passei 45 dias em casa, que eu digo que eu passei de férias. E aí ela me entrega a Bíblia, que ela estava lendo, e diz: comece a ler. E eu pego a Bíblia, e eu começo a ler, e eu me debruço logo de cara em Jó. O primeiro livro que eu fui ler foi Jó. E aí eu disse: caramba, será que esse rapaz passou por dificuldade ou não passou? E eu só estou desempregado e estou aqui achando que meu mundo se acabou. Uma filha pequena, ela já estava grávida da nossa segunda filha. E aí, sabe, tome choro. Eu sou um chorão por natureza. Tome choro, dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, eu realmente não estou entendendo ainda não. Então não se preocupe, meu irmão, se você não estiver entendendo. Mas mesmo quando você não estiver entendendo, vá para Ele, entregue a Ele. Não é um pastor que você vai ter que entregar a sua situação. Não é a um conselheiro que você tanto confia. Você pode sim para essas pessoas, mas Ele quer que você esteja em conexão com Ele, porque Ele está dizendo aqui, você tem que compreender o valor que você tem para Ele. Ele te chama de filho, Ele quer você perto dele, é isso que Ele quer. Ele está dizendo a você: meu filho, se o mundo está desvalorizando você, eu te valorizo muito. Meu filho, se o mundo está dizendo que você não vai dar certo, eu estou dizendo que dá. Meu filho, se você faz errado, eu vou te consertar e você vai fazer o certo. É Ele, é por Ele, é para Ele. E aí, quando eu falei aqui do sacerdócio, que é justamente o ataque que tem cada vez mais tido nas nossas emoções, a gente precisa ter um domínio, a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa entender. E ao longo desses anos, lutas vieram, muitas coisas, e eu, ao lado de mulheres que sempre buscaram muito, Márcia, as meninas ao longo do tempo foram crescendo, aprendendo cada vez mais na palavra, e a gente foi cada vez mais entendendo, né? E aí, o bom é isso, de uma casa que tem essa certeza, como eu falei aqui, que cada um tem. Se você tem essa certeza de quem é Jesus na sua vida,
Pega seu filho, pega sua esposa, pega o seu irmão, pega quem está na sua casa e diz: ó, as coisas estão difíceis aqui, mas vamos parar um pouquinho para a gente ter um tempo de oração, vamos entregar o nosso plano ao Senhor, vamos colocar o que é que Ele quer para a gente, porque a gente sabe quem é mais que vencedor, sabe? Não existe, meus irmãos, ninguém que seja desvalorizado do Senhor. Nessa noite eu quero declarar para você que está em casa também: o valor que você tem não tem tamanho de preço de nada, porque o valor que você tem é o amor de Cristo por você. E a segunda situação para a gente poder vencer essa ansiedade é crer que somos sustentados por Deus. A gente vai aqui de novo no versículo 26, para a gente poder entender. Crer que somos sustentados por Deus. O versículo 26 fala assim: olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? A palavra é clara, a palavra é direta. O Senhor está dizendo: nós somos melhores em tudo. Então, quando você diz que você tem valor, Ele já remata aqui no 26. E para você ter a certeza de que não só sustentado, mas sim creditado em ser um filho aprovado por Ele. É isso que Deus quer tratar conosco, é isso que Deus quer nos mostrar. Diante de tanta luta, a gente vou aqui entrar em situação, porque pandemia a gente sabe que é uma coisa que hoje existe. Já vivemos outras situações, quantas coisas nós já passamos nessa terra e quantas coisas nós temos passado, quantas lutas cada um aqui tem, como eu já falei individualmente. Mas o que Deus quer mostrar é que Ele é quem tem o controle, é que Ele está ao nosso lado, que Ele nos sustenta em todo o tempo, que Ele cuida. E aí Ele diz: pensamos dentro de nossa ansiedade que somos nós que temos a força e o poder. Isso aí já vem, eu falei mais atrás um pouco, mas não, tudo é dele, tudo é dele. O segredo está no equilíbrio e nos objetivos corretos. Aquilo que eu falei mais atrás um pouquinho da busca. Quando a gente busca, quando a gente procura entender a palavra de Deus, a gente vê que ela é muito viva, ela é muito eficaz e ela é o nosso manual diário. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa a não ser por essa palavra. Porque quando a gente sai da palavra, quando a gente vai para a força do braço, quando a gente foge do equilíbrio e dos objetivos corretos, a gente sai do caminho. Eu vivi muito isso. Eu vivi porque muitas vezes eu, exatamente sabendo dessa palavra, quando eu me afastava um pouco da palavra, eu vinha e queria fazer sempre da minha forma, eu vinha e queria tomar a decisão sempre da minha forma, sem antes consultar Ele. E isso faz com que a gente deixe essa sustentação ficar abalada, mas não perdida, porque Ele nos sustenta em todo o tempo, seja na dor, seja na alegria, seja na tristeza, seja na vitória, que até na vitória a gente também tem que ter o cuidado, que a vitória vem porque Ele nos deu, que a gente muitas vezes, quando tudo está muito bom, é uma maravilha, nem preciso ir para a casa do Senhor. Para que eu vou para a casa dele adorar? Para que eu vou orar mais um pouco no meu quarto? Se eu estou agora tendo a condição de estar bem e de viver como eu estou precisando, como eu lutei pelo meu objetivo. O objetivo não é seu, só seu. O objetivo, em primeiro lugar, tem que ser dele. Colocar para ele: Pai, eu sou falho nisso. Pai, eu tenho fraqueza nisso. Pai, eu estou precisando disso. Pai, eu tenho medo disso. Pai, eu acho que eu não vou conseguir isso. É nele, é por ele, é para ele. O objetivo tem que ser nele. O equilíbrio tem que vir dele. Senhor, eu quando vou conversar com alguém, eu fico nervoso, peço a ele. Senhor, quando eu vou tratar algum assunto, eu estou falando isso para vocês, de tratar um assunto, porque quantas vezes, quando eu falei lá atrás que eu vontade de nem participar da situação, quando tinha que dizer assim, vai ter que resolver uma bronca grande agora, vai ter que negociar para fazer algo, vai dar vontade de correr, dá vontade de sumir para não ter que resolver. Mas ele fala, quando você vai a ele, quando você entrega a ele, ele dá o equilíbrio. Muitas vezes eu, quando tinha que resolver uma situação que era incapaz de se resolver, eu aprendi, eu passo isso para vocês, até chegar ao local e adorar, e adorando, e colocando louvores no carro, ou se você está no ônibus, bota um fone, e
e adora, porque quando você está adorando, aquela voz que muitas vezes quer dizer que você não é capaz, ela não consegue ficar perto de você, porque o inimigo detesta louvores. O inimigo não consegue escutar louvores. Então, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu ambiente onde você está, que possa ser o mais difícil que for. Se você não tem condições de botar um fone de ouvido, se você não tem condições de botar louvor, é na mente. Comece a adorar, comece a colocar os louvores. E você vê, eu já tive muitas dessas experiências quando eu estava numa situação que eu tinha que resolver as coisas mais difíceis, porque quando a gente vai resolver coisa fácil é boa, mas quando a gente vai resolver coisa que a gente fica na cabeça imaginando que a gente já deu errado, a gente já sai perdido, e quando a gente vai resolver também já perdeu. Agora, quando a gente tem um problema, mas quando a gente diz: está aqui, Senhor, no teu altar, eu vou te adorar, e eu vou em busca da vitória para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Aí, meu irmão, não tem para ninguém. Você vai, sabe, firme e forte, e você volta certo de que, mesmo quando às vezes não acontece, você sabe que Ele está no controle, que às vezes o não dele, naquele momento, é um sim para mais à frente, para que você também esteja preparado. Até nisso Ele faz, até nisso ele dá paz no seu coração. Agora, quando você vai, sem estar na presença dele, sem entregar, que a coisa deu errado, é por isso que eu não quero mais nem ir para a igreja, por isso que eu já não estou mais nem querendo saber desse Deus. Esse Deus que diz para mim que vai resolver as coisas, não resolve. Alto lá, Ele resolve, porque para Ele não tem talvez, para Ele só tem sim e não, e o não é a vitória mais à frente. Quando Ele dá o sim agora é porque Ele sabe que você está pronto. Quando Ele ainda não deu o sim, é porque Ele ainda quer preparar você. Porque se Ele desse o sim hoje, como Ele já deu muitas vezes não para mim, se Ele tivesse me dado o sim, pode ter certeza que hoje eu não estaria aqui, porque eu ia achar que eu era o cara, eu achava que eu era o bambambam da história, e não sou. E nenhum de nós, eu digo aqui com muita tranquilidade, nenhum de nós aqui tem condição de estar fazendo algo se não for da vontade do Senhor. Amém? E a chave é a oração, adoração e jejum. Tempo e qualidade com o Pai. Quer ter mais certeza de que você vai conseguir? Quer ter mais certeza de que você vai ter essa paz que excede todo entendimento? De você vai ter os objetivos corretos? Tempo de qualidade. Oração, adoração, jejum. Não pare de colocar a adoração na sua casa. Não pare de adorar o Senhor onde você estiver. Siga firme. E a terceira, abandonar as inquietações. Inquietações que, como eu falei, como eu venho falando muitas vezes, que a gente quer já dar o passo à frente, e ele, diante das lutas, como nos achamos? Inquietos, ansiosos, preocupados. E aí o texto enfatiza no versículo 31 até o 33. Do 31 até o 33. Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, só tem 33, perdão. Então, quando ele fala do 31 ao 32, ele está falando para a gente, porque o 33, ele fala que isso é para os que não o conhecem. Quando ele diz aqui: mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente tem que atender muito bem a isso. Como eu perguntei a vocês aqui no início, por isso que eu quis perguntar e agora eu venho enfatizar, a gente conhece, então a gente precisa buscar, não tem outra forma. Ah, eu não sou capaz. Você é. Eu não sabia orar, eu não gostava nem de orar, eu não gostava nem de perguntar como era esse Deus, como era. Eu tive que aprender vivendo as adversidades, eu tive que aprender vendo os exemplos da minha esposa e das minhas filhas. Hoje eu amo ver minha esposa e minhas filhas pararem para ler, para conversar com elas. Para eu trazer essa palavra, eu tive que trazer aquilo que eu sou capaz, diante do meu eu, junto com o Senhor, porque Ele me conhece. Ele conhece cada um de vocês aqui. Não adianta você querer fazer nada que seja diferente do que você faz. Ele vai dando a capacidade, Ele vai dando a cada momento. E a Márcia, que tem uma capacidade de mestre, uma capacidade de trazer palavras. Pai, eu estou com uma palavra que é o meu amor, essa palavra de mestre. Eu ainda não estou nesse caminho, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Deixa eu falar aquilo que Deus tem
falado ao meu coração e que é algo que me conduz há muitos anos. Eu trago essa noite para encorajar vocês. Eu não estou falando aqui algo para vocês que eu já estou certo, mas o meu objetivo é esse: equilíbrio, objetivo correto, jejum, oração e adoração. Por isso que aqui aos domingos e aos momentos que eu posso, eu estou adorando, porque eu estou pedindo a Ele. Eu estou dizendo a Ele: Senhor, faz em mim, faz primeiro em mim, me esvazia cada vez mais do meu eu e me enche da tua presença, da tua sabedoria, sabe, para eu tomar as decisões certas, para eu levar a minha família para o caminho certo a ti, para eu poder, sabe, obedecer a tua palavra, gente. Não existe aqui qualquer um que pregou semana passada. Quem pregou aqui foi a Lida Vanessa. Só quem está aqui sabe o que passa. A gente não está aqui porque a gente é melhor, não. A gente está aqui porque a gente quer dar sim para Ele. Você é capaz, você é capaz, todos nós somos capazes. A gente precisa entender isso e a gente precisa enfatizar que é isso que Ele quer. Essas inquietações que vêm atormentando a gente, as preocupações, a situação de achar que não é capaz, as situações de achar que é derrotado, essas inquietações têm que ser retiradas. E aí essa situação de buscar em primeiro lugar não está para a gente, não. A gente é certeza de que a gente conhece esse Deus, conhece o reino dele, e a gente tem que viver, o reino está em nós. A gente tem que levar isso cada vez mais para todos aqueles que ainda não conhecem, porque Ele vai fazer, Ele tem uma situação com cada um de nós específica, que é muito peculiar e que é muito linda. E eu sou grato demais a Ele por isso, porque hoje eu digo à minha esposa, quantas vezes eu cheguei desesperado para ela, para resolver coisas que eu não conseguia, e ela tentando me acalmar, como sempre com a sabedoria dela, e eu em ebulição, porque eu sou colérico, eu sou aquele sanguíneo, eu saio querendo resolver as coisas feito um papaléguas, já quero dar um pique lá na frente para resolver, achando que eu vou resolver, e quando eu menos espero está massa. Por que você correu? Por que você está andando bem rápido aí? Porque tem que resolver. Você, calma, meu filho. E aí eu fico aborrido. Aí ela quer andar bem devagarzinho, eu quero. E aí quando eu vou com ela bem devagarzinho, você resolve tudo na paciência, na paz. Eu digo: Senhor da glória, é só o Senhor mesmo. E aí a gente vai aprendendo, e a gente vai entendendo. Eu tenho dito a ela cada vez mais, quando a coisa está hoje, às vezes ela até às vezes ela fala: você está tão calmo aqui agora, você chegou no ponto que eu queria, agora sou eu que estou aprendendo. É uma busca. Quando ela às vezes quer que eu acelere, eu digo: meu amor, agora eu estou entendendo. Então tem às vezes momentos que Márcia às vezes quer que eu haja e que eu fico, quando ela vem falar, traz lá a situação que está acontecendo, as lutas e tudo, eu fico olhando para ela. Antigamente eu fazia: não tem condições de resolver nada. E hoje eu olho, às vezes ainda dá uma explosão muitas vezes, mas hoje eu olho e faço assim: tá bom, meu amor. Aí eu vou para ele e digo: Senhor, é contigo, porque eu não estou conseguindo resolver isso não, incapaz do meu ser. Mas aí entra o equilíbrio. Aí eu vou para Ele, aí eu busco a Ele, eu entrego a Ele, eu peço uma palavra a Ele, e aí eu me debruço nele. E podem ter certeza, eu tenho vivido e tenho visto mais e mais as lutas, derrotas, muitas derrotas ao longo do caminho, muitas derrotas, mas mesmo nas derrotas, quando elas acontecem, é a certeza de que quando vem as vitórias, elas vêm no tempo certo. Ela vem com o fruto maduro. Ele nem está verde, nem está passado, ele está no tempo certo. Nós temos escolhido isso na nossa casa. E para concluir, para ver libertação da ansiedade, só há uma chave, que para a gente já sabe que tem. É o reino de Deus como prioridade. Nós já temos. Nós não podemos ler o 33, mas buscar. A gente não precisa mais buscar. A gente tem o reino de Deus dentro de nós. Nós precisamos ter essa certeza do reino de Deus sobre nós. Nós precisamos viver o reino de Deus sobre nós. Esse reino que está quando a gente está aqui na igreja, esse reino quando a gente está no nosso trabalho, esse reino quando a gente está na casa dos nossos familiares que muitas vezes não entendem porque a gente está na igreja, esse reino que está quando você vai no hospital,
esse reino que dá quando você vai falar para um incrédulo e você vai ter ousadia e humildade para conversar. Essa é a certeza de que essa ansiedade, as inquietações vão estar saindo cada vez mais de perto de você. Amém? Queria chamar a Márcia, que ela quer dar uma palavra aqui ainda. Tá vendo? Ela vai complementar. Amém. Amém, família. Júnior falou algo bem específico comigo e eu queria trocar uma ideia com vocês. Ele entregou 3 chaves muito poderosas. E uma delas foi compreender o valor que temos para Deus. E isso me mostra muito a figura da paternidade. Você só entende quem é em Deus quando você se torna filho. Quando você realmente entende que você é filho. Você não se entrega a ninguém quando você não reconhece aquela pessoa e aquela pessoa tem autoridade na sua vida. E quando você entende que você é filho de Deus, você começa a entender o valor que você tem. Quando você começa a entender o valor que você tem, parte da sua ansiedade se desfaz. Vou dar um exemplo. Criança pequena. Quem é pai e mãe aqui sabe, quando a criança está chorando, ela só se aquieta no colo da mãe. Ela só encontra aconchego no colo da mãe. Por quê? Porque ela entende o valor que ela tem naquele colo. A sua ansiedade só vai acabar quando você entender quem é o seu pai, quem é o seu Deus. Outra chave muito interessante que Júnior trouxe foi crer que somos sustentados por Deus. Vamos voltar à criança? Quando a criança é sustentada pelo seu pai, ela encontra um ninho de proteção. Ela se encontra tão enganchada, tão abraçada, que você tem total certeza que Deus lhe sustenta. Você tem total certeza que seu pai está ali lhe protegendo. Quer que sua ansiedade vá embora? Se abrace com seu pai. Deixe ele lhe sustentar. Entregue a ele. Ele falou algo aqui importante quando ele disse: eu comecei a aprender a entregar, a colocar as coisas no altar. Você já se deu conta de quantas vezes você realmente entregou no altar? Porque eu já fiz vários votos com Deus. E alguns deles eu falhei com ele. Porque eu chegava para ele e dizia assim: está no seu altar e você que resolva. Mas de vez em quando eu olhava para lá e disse: olha, só para lembrar, tá lá, viu? Dá para só agilizar. Eu não acredito naquele que lhe sustenta. Você tem acreditado naquele que lhe sustenta? Porque quando a gente acredita naquele que sustenta, a gente não volta atrás para ver se ele está resolvendo. Você avança. Deus está chamando gente essa noite aqui para avançar. Deus está chamando gente essa noite para dizer assim: entregue a mim. Essa ansiedade pode não ser nada para o que eu tenho a lhe entregar, mas eu só estou esperando você me entregar. Você quer avançar em Deus? Entregue a Ele. Não volte para olhar, não. Quando o filho está nos braços do pai, ele não olha para ninguém. Ele só quer olhar os olhos do pai. Quando um filho está tendo a certeza que é sustentado pelo pai, ele não se preocupa com quem está ao redor. Ele só quer saber se o pai está olhando para ele. Então, entregue seu problema hoje. E a outra coisa foi abandonar as inquietações. Sabe o filho? Eu posso entregar a ele pirulito, bola, carro, eu posso entregar qualquer coisa. Quando o filho está no braço do pai, não tem nada que tire ele daquele aconchego. Nada. Ele vai abandonar qualquer tipo de brincadeira. Quando você realmente estiver nos braços do seu pai, entregar as suas inquietações a ele, você vai abandonar a ansiedade. Agora, é necessário você se reconhecer como filho, ter certeza de quem é o seu pai, ter certeza que ele lhe sustenta,
para entregar a ansiedade. E aí eu pergunto, você, igreja, está pronto para isso? Ainda hoje, nós temos ansiedades. Ainda hoje, tem algo seu que pode tirar o sono. Eu tenho coisas na minha vida que ainda me tiram o sono. Eu sempre chego para ele e faço, isso está me incomodando. Mesmo assim, ele não vai tirar a ansiedade. Ele não vai fazer com que eu abandone essa inquietação. Agora, quando eu chego para o meu Pai, me coloco de joelhos e digo, só tenho a Ti. Nada nesse mundo vai tirar você do plano perfeito dele. Deus chamou você aqui hoje, que eu já estou vendo muito gostinho novo. Se Deus hoje chamou você para estar aqui, é porque Ele quer que você entregue a sua ansiedade. Entregue a sua ansiedade no altar. Diga assim, papai, é sua, não é minha. Tem coisas às vezes que é tão simples, mas a gente coloca até como um ídolo nosso. Porque a gente se acostumou com o problema. É mais fácil a gente permanecer no problema, porque isso tem alimentado muito o povo de Deus, viu? Você vai olhar assim e dizer assim, pastora, que loucura. Mas tem muito problema que tem alimentado o povo de Deus, porque a gente não aprendeu ainda a entregar no altar dele. Abra mão. Aproveite essa noite. Abra mão. Faça um voto com Deus. Diga, Senhor, o que é que eu preciso? Está aqui no teu altar. Eu quero ser filho. Eu quero me jogar nos teus braços. Eu quero ser um filho amado em quem tu se compraz. O filho amado em que tu olhas para mim, tu vais olhar para mim e vai dizer assim, filho, está aqui o braço de papai. Se joga. Se joga. Obrigada, pastor. Obrigada por essa palavra. Eu estava ali bem ansiosa. Porque também não é fácil não, viu? Quando o seu também está aqui dando a palavra, você fica ali assim, em ebulição. Muito obrigada. Porque eu confiei no Pai. E foi o Pai